paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela, bem-vindos a mais um vídeo da Igreja de Cristo Família Bethesda. Hoje nosso devocional vai ser baseado no livro de Romanos, capítulo 3, e basicamente eu vou ler com vocês todo o capítulo e vou comentar de pouco a pouco aquilo que eu interpretei, aquilo que Deus falou comigo enquanto eu fazia o estudo. Bom, vou começar lendo o capítulo 3, que diz o seguinte: em que, então, se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas suas palavras e vencerás quando julgares. Salmos 50, versículo 6. Bom, o que podemos absorver disso? Deus é incorruptível, Ele é santo e Ele é imutável. Então, independente do que façamos, independente do nosso pecado, independente da nossa desobediência, da nossa infidelidade, Ele jamais deixará de ser fiel. Independente de quão mentirosos nós somos, Deus jamais deixará de ser verdadeiro, até porque Ele é a própria verdade, Então, coloque isso em mente. Deus jamais vai deixar de ser quem Ele é por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. O caráter de Deus é imutável, ontem, hoje e sempre, ok? A partir do versículo 5, portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que faríamos o mal para que dele venha o bem? Por que não faríamos o mal para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores facilmente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. Bom, o que Paulo quer dizer nesse trecho é que tem pessoas que pensam, que então o meu pecado foi de grande utilidade porque foi pecando que eu aprendi, Deus usou meu pecado para me ensinar. Ok, Deus faz isso, mas não é Ele que nos proporciona, não é Ele que apoia o nosso pecado, Ele jamais vai fazer isso. Pelo contrário, a gente peca e a partir disso o Senhor nos ensina, Ele traz aquilo de bom, que pode ser absorvido ali, que é o aprendizado. Mas Deus jamais vai apoiar o seu pecado ou deixar de cumprir com a sua justiça, porque o nome dele vai ser glorificado. Quanto mais sujo eu for, mais limpo ele é, mais santo ele é. Isso é mentira, ok? Vamos continuar aqui no verso 9. E então, avantajamos-nos a eles de maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há um sequer. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos, capítulo 13. E a sua garganta é como um sepulcro aberto, como as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo de seus lábios. Salmo capítulo 5, versículo 10 e Salmo 139, versículo 4. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Salmo capítulo 9, versículo 28. Os seus pés são velozes para derramar sangue, a destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz.
Isaías 59, versículo 7. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Salmo 35, versículo 2. Judeus e gentios são igualmente pecadores. Ambos estão debaixo do poder do pecado e ambos são salvos pela fé. Então, não há distinção nesse sentido da salvação entre judeus e gentios, porque ambos estão debaixo do poder do pecado, ambos são pecadores e ambos são salvos somente pela fé. Bom, continuemos aqui, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, di-lo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que todo o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Então, o que isso quer dizer? Todos nós somos pecadores e diante de Deus todos são culpados, porque exceto Jesus, ninguém nunca conseguiu não pecar antigamente, nem nunca conseguirá não pecar. Nós somos naturalmente pecadores. E isso quer dizer que nós nunca conseguiremos cumprir toda a lei. E por isso nós nunca conseguiríamos ser salvos pela lei. Por isso que Jesus veio e se sacrificou por nós, para que a partir disso pudéssemos ser salvos pela fé. E pecado, né? O pecado provoca a ira de Deus, mas o arrependimento provoca o perdão, a misericórdia de Deus. Bom, mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Essa é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Como eu havia comentado antes, todos nós fomos salvos pela fé, fomos salvos pela graça e somos salvos pela fé em Cristo Jesus por meio do sacrifício que foi feito na cruz, certo? Versículo 24. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Bom, então Deus mostrou a sua justiça condenando o pecado e se mostrou justificador, salvando o pecador, né? Declarando justo aquele que crê em Jesus Cristo por meio da fé, né? E vamos continuar aqui no versículo 27. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pelas obras? Não, pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. Ou Deus só é o Deus dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Então Deus não faz distinção, tanto os judeus quanto os gentios, não há distinção, ambos são salvos somente pela fé. E Paulo também quebra essa ideia que temos de meritocracia, né? De acharmos que podemos fazer alguma coisa, alguma obra, ou a obediência à lei pode nos salvar. Mas não é verdade, porque se fosse por meio disso, jamais conseguiríamos ser salvos. Mas por meio da fé em Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. E isso elimina toda a ideia de que merecemos essa salvação, ou que podemos fazer algo para que mereçamos ainda mais. Mas isso
só está ao nosso alcance essa salvação porque Jesus permitiu isso. Jesus, através do seu sacrifício, rasgou o véu e derramou o seu sangue sobre nós, nos tornando justos diante de Deus. Bom, versículo 31 e último: destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Então, ou seja, a lei, quer dizer, a fé nunca vai abolir a lei. A fé não quer dizer que você não deve cumprir a lei. Você precisa cumprir a lei, até porque só quem realmente tem fé, só quem realmente demonstra fé em Cristo busca cumprir a lei, porque sabe que o pecado nos afasta de Deus. Então, quem tem fé quer estar mais perto de Deus, deseja intimidade com Ele, por isso nós buscamos cada dia mais melhorar e deixar de pecar, porque tudo aquilo, então, que passa a nos afastar de Deus, nós não queremos para nós, certo? No mais, é isso. Eu espero que essa palavra tenha edificado o coração de vocês e que, em nome de Jesus, essa semente que foi plantada em todos aqueles que ouviram essa palavra seja plantada em terra fértil e que venha dar frutos para a honra e glória de Deus. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nenhum vídeo dos próximos dias, né? Porque nós fazemos vídeos agora, nós estamos postando de segunda a sexta-feira, todos os dias. Então, ative os sininhos para não perder nenhum desses vídeos, que vai ser uma bênção. E se você quer complementar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, vamos estar lendo todos. No mais é isso, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.